Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos hoje para mais uma comunhão dominical. O nosso sermão dominical, aquele nosso encontro de todos os domingos na presença do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos aqui para aprender desse Cristo tão maravilhoso e tão bom. Desse Jesus que se compadece de nós, de mim, de você. Desse Jesus tremendo, desse Jesus poderoso que sempre está ao nosso lado para nos abençoar nessa caminhada da vida, onde nós precisamos muito da sua ajuda, da sua bênção. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, e nós estamos aqui para mais um sermão de domingo, mais um sermão dominical. Então abra comigo a sua Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos. Capítulo 9 do livro de Atos, para o nosso sermão dominical. Já estou vendo a Thalita. Capítulo 9 do livro de Atos. Hoje o nosso tema é o conquistador conquistado. O conquistador conquistado. Atos capítulo 9, versículo de número 1. Diz assim a Escritura: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele lhe disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor,
de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E caíram dos olhos como que escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença para mais um momento de reflexão, para mais um momento onde nós nos colocamos diante do Teu altar, pedindo a Tua bênção, dizendo que sem o Senhor nós nada somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Pedimos que Tu nos derrames sobre nós a Tua bênção, a Tua unção. Pedimos ao Espírito Santo que nos dê graça, sabedoria e a língua dos instruídos. Pai, em nome de Jesus, fale de forma poderosa. Ó Deus, que nesta hora sofismas, cadeias, escuridão sejam quebradas e destruídas em nome do Senhor Jesus, e que a Tua palavra possa ser como a chuva e a neve que vem à terra e a regam e a fazem produzir. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, em nome de Cristo, eu te agradeço. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre, o título é O Conquistador é Conquistado. E o tema da nossa pregação hoje é: a verdadeira conversão é uma conquista de Cristo. A verdadeira conversão é uma conquista de Cristo. E a primeira coisa que nós vamos ver nesse texto, que é uma das conversões mais emblemáticas do cristianismo, é a conversão de Saulo de Tarso. Saulo era seu nome hebraico, que na verdade é Shaul, é Saul, porque ele era da tribo de Benjamim, a tribo do rei Saul. Mas Paulo tinha também o nome romano. Não é que Paulo antes era Saulo e depois se transformou em Paulo, não. Paulo tinha o nome judeu, ele tinha dupla cidadania. Então ele era judeu e era romano. Era judeu por raça e romano porque nasceu dentro do Império Romano, em Tarso, na Sicília, na Cilícia. Então agora ele tem um nome judeu, Saulo, que é Shaul, e um nome romano, um nome grego, mas um nome romano, Paulus. Então, o que nos mostra esse texto é que hoje, para os irmãos que estão chegando agora, nós vamos falar sobre o conquistador conquistado, e que a verdadeira conversão é uma conquista de Cristo. Cada pessoa que se converte é uma vitória de Cristo. É um rebelde que foi conquistado não pela arma, não pelo poderio bélico, mas pelo poder da palavra e do amor de Cristo. Então, nós vamos ver que a conversão sempre tem um passado.
Ninguém nasce convertido, porque a palavra conversão, ela vem da palavra grega epístrofe, que quer dizer meia volta. Que quer dizer vai numa direção e de repente dá uma volta e começa a caminhar em outra direção. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Então, a conversão sempre tem um passado. Não existe gente que já nasceu convertido, como alguns dizem, eu nasci na fé. Não. Deus tem filhos, mas Deus não tem netos. Então ninguém nasce na fé. O que se nasce é em um lar cristão. Mas deixemos bem claro que nascer num lar cristão não é o mesmo que tornar-se cristão. Então vou repetir, nascer em um lar cristão não é a mesma coisa que tornar-se cristão, porque nos tornamos cristãos não porque nascemos em um lar cristão, mas nos tornamos cristãos através da conversão. Então é possível alguém nascer num lar cristão, viver num lar cristão, sem jamais ter experimentado a conversão. E é impossível alguém ter experimentado a conversão sem se tornar um cristão. Então a conversão tem sempre um passado. Então a Bíblia vai começar falando do passado de Saulo. E diz assim, e Saulo respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. O verbo respirar em pinel, e significa respirar, inalar. A ameaça e o assassinato era a atmosfera que ele respirava e pelo qual vivia. Paulo parecia um bicho de ódio, tomado de ódio. Ele respirava ameaças contra os cristãos. E o Alexander diz que ele, respirando ameaças de morte, era como o arfar e albufar dos animais selvagens. Então Paulo parecia um bicho bufando, procurando um cristão. E agora Saulo vai pedir autorização, certo? Ao Sinédrio, para que ele não persiga os cristãos só em Jerusalém, mas ele percebe que a perseguição levantada contra os cristãos em Jerusalém os espalhou. E eles agora fugiram para outras cidades e levantaram ali comunidades de fé. Então, o Saulo que nós conhecemos antes, é um Saulo animalizado. É um Saulo que respira, que vive para matar, que acha que os seguidores do Messias são seguidores de um herege, de um falso profeta, e que aquela nova religião é um perigo, uma ameaça. Então ele quer acabar com esse perigo, ele se denomina o exterminador da igreja. Ele se auto-intitula o exterminador da igreja. E ele tem como plano de vida destruir os cristãos. Vejam a que ponto chega uma pessoa sem a conversão. Veja a que ponto a religiosidade pode levar um ser humano a destruir
e a viver no desejo, no sonho de destruir pessoas que pensam de maneira diferente. Era um Saulo não convertido. Quando eu e você temos o desejo de acabar com quem pensa diferente de nós, com quem crê diferente de nós, e a gente acha que resolve o problema acabando com aquelas pessoas, matando aquelas pessoas, prendendo aquelas pessoas, acabando com o direito delas, a crença e a prática religiosa, nós estamos profundamente equivocados. E Saulo era alguém assim, que achava que podia acabar. E aí ele vai. E ele não está contente, porque ele viu que a perseguição em Jerusalém não acabou com o movimento cristão. Os cristãos foram para outras cidades e aí o evangelho estava se espalhando. E aí ele não está contente. E ele vai e pede autorização para ir lá, principalmente na cidade de Damasco. E ele quer trazer homens e mulheres presos a Jerusalém. Ele quer um pedido de extradição. Ele quer ter autoridade para chegar lá, poder prender pessoas e trazê-los a Jerusalém para que eles sejam julgados e condenados e torturados. Isto é o Saulo antes da conversão. E muitas vezes nós achamos assim, que nós vivêssemos em um país onde não houvesse liberdade religiosa para outros. Porque assim, quando falamos em liberdade religiosa, muitas vezes nós somos incoerentes. E muitas vezes somos hipócritas. Porque muitas vezes o que nós queremos não é liberdade religiosa. Porque o que nós queremos, na verdade, é liberdade para a nossa fé. É liberdade para a nossa crença e destruição para todos os que divergem da gente.